Nós já estamos de volta e hoje nós falamos em vários momentos aqui no programa, né, gente, sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. E agora nós vamos destacar a importância do apoio psicológico às pessoas em momentos difíceis como este, né? Choque e a negação são respostas típicas a eventos traumáticos e também desastres, principalmente após a ocorrência, né? Então, são inúmeras as respostas aos acontecimentos traumáticos. Irritação, mudanças de humor frequentes, lembranças vividas da situação, entre outras, né? E estas respostas também podem se manifestar por meio de sintomas físicos, como dificuldades para dormir, se alimentar e até isolamento social. Bom, e para falarmos sobre isso, sobre este assunto, está aqui conosco mais uma vez o psicólogo Jairo Stacanelli. Bom dia, seja bem-vindo, Jairo. Oi, Síria. Bom dia para o pessoal de casa, bom dia. É sempre muito triste, né, Síria, falar dessas coisas todas. Eu acho que em especial para nós, que temos como, não itabiranos, mas como drummondianos, o ferro que corre nas veias da gente, né? Vendo o especialista da ADERE, né, dizendo que essas nossas Minas Gerais são buscadas desde a época da coroa em termos da riqueza mineral que temos. Mas me assusta muito a imagem, depois acho que é até interessante da produção de buscar, a mineração está a metros da igreja, da Basílica, né? Então, a gente que visita a Basílica não tem acesso tão fácil. Eu fiquei assustado aqui agora com as imagens, porque nós somos metros. É uma situação metros. preocupante mesmo. São metros. É uma situação preocupante. Qual é o tamanho dessa ganância para poder em nome da mineração? Né? Qual que é o limite disso tudo? Agora, voltando para essa questão desse acontecimento, lá em Brumadinho, na região metropolitana, você como psicólogo, como que você avaliou tudo isso, o atendimento às pessoas, aquele momento pós ali o acontecido às vítimas, às famílias dessas vítimas? Síria, a gente vai perder muito mais do que a gente vai ganhar na vida. Muito mais. O telespectador da TV Horizonte, talvez com essa frase, deve estar pensando agora em situações de estresse que viveu, mas que aos poucos foi aprendendo a consolidar com essa perda. Toda vez que a gente perde alguma coisa, ou perde alguém, ou perde um relacionamento, ou perde pelo luto uma pessoa querida, uma pessoa amada... E toda pessoa vai passar por isso em um momento da vida, né, Jairo? Nós vamos falar de 2 momentos. O primeiro momento, a gente está falando de fases reativas à perda. E a fase reativa à perda, ela se divide em 4 estágios. É o sujeito que passa por um choque. Foi o que você estava fazendo na hora que a notícia veio, né? Eu estava em casa na hora que a notícia veio. E aí você começa a consumir as notícias mesmo, no celular. Tudo que vai sendo divulgado. No canal de notícias para saber, assim, pessoas que... eu me lembro que minha mãe estava a caminho da nossa cidade do interior, em Oliveira, e minha mãe estava na estrada. Então, a primeira coisa que eu pensei foi em ver se parte dessa barragem pararia na estrada onde minha mãe passaria. Então, a primeira das fases reativas da perda é o choque. Então, você tem um choque com relação à perda. A notícia, por exemplo, ruim de um falecimento, Deus livre e guarde. Depois que você tem essa lógica do choque, outros 3 momentos vão acontecer. E esses 3 momentos vão acontecer de forma intermitente. Raiva, negação e barganha. Eu tenho choque e eu tenho muita raiva do que aconteceu. A convidada que veio defender a causa dos animais, quando ela coloca com raiva, assim, a Vale assassina, ela está mostrando como que a reação da perda toca ela. Que é uma raiva naquele momento. De fato, muito ela grande. chama de fato a companhia de uma companhia assassina. Então, eu expresso a minha raiva. Ao mesmo tempo, eu nego também. Quantas não foram as vezes que, em meio à perda, Síria, a gente se colocou assim, não, isso não está acontecendo, é um pesadelo, eu vou acordar daqui a pouco. Ou seja, choque, raiva e negação. E depois a gente começa com um processo de barganha. Assim, por que eu? Por que isso aconteceu com determinada pessoa e não aconteceu com outra pessoa, entende? Essas 4 fases reativas da perda, elas mostram o nosso desespero frente ao desconhecido, frente àquilo que nós não controlamos, porque muitas vezes a fé e a razão, elas não vão explicar elementos desse tipo. Nós podemos falar que são sentimentos normais em situações como essa? São muito normais, muito normais.
o choque, a raiva, a negação e a barganha. Só que esse movimento de perda, essas fases reativas à perda, elas vão caminhar para outras 3 fases que são adaptativas à perda. Nós estamos falando de um processo depressivo, né? Onde há um grande cansaço, porque ter raiva, ter choque, ter barganha e ter negação nos cansa muito e nós, inevitavelmente, começamos a viver. Nós começamos a viver e entender que o seguinte, o dia, ele se seguiu, Síria, e a pessoa vai ter que correr atrás. A vida não parou. O sustento, não, ela não vai parar. Ela não vai parar. E como lidar com isso? E esse momento depressivo, ele é um momento onde as pessoas acabam com muita tristeza vivendo todo esse processo. Porque a depressão, essa depressão, eu não vou dizer da depressão endógena, eu não estou falando da depressão que falamos aqui em outras oportunidades, sabe? O sujeito que passa pelo luto, ele não vai ser medicado agora dessa depressão. Ele precisa entender esse processo, entender a perda. Para aí sim nós falarmos dos 2 caminhos que são adaptativos à perda, que são os caminhos que levam a uma ideia. Aceitação, eu não estou dizendo de uma aceitação passiva, porque não podemos, de 3 em 3 anos, ter uma tragédia como essa. Mas é aceitar que aquilo ocorreu. Acontece, ponto. Daí a necessidade de um engajamento político, daí a necessidade de mudarmos o nosso processo. Não adianta nada você deixar um fardo de água mineral na sua comunidade para que entregue para Padre René em Brumadinho e você continuar usando água para varrer a rua na porta da sua casa. Não adianta nada você pensar que a morte que aconteceu em Brumadinho, ela acontece do nada. Acontece porque nós estamos em um processo de consumo, que é um processo de consumo esquisito. A gente consome mais do que a gente precisa, a gente degrada mais do que a gente precisa. O que é mais importante? Tem que repensar os hábitos o ouro também. Ou o dourado? O que é mais importante? Minerar até não caber mais, até deixar a Serra da Piedade oca, a ponto de ameaçar esse santuário religioso tão importante para nós? O que é mais importante? Não adianta nada o sujeito se solidarizar nessa situação e não mudar nada hábitos antigos de vida. Antigos. Aí é que entra o terceiro desse ponto, que é adaptativo à perda, que é a lógica da reorganização. Portanto, Síria, 7 são as fases. Amigo telespectador que perdeu alguém ou que perdeu um trabalho. Choque, raiva, negação e barganha. Agora, voltando na aceitação... Depressão, aceitação e reorganização. É um processo a longo prazo? Para a pessoa aceitar, de fato, que tudo Síria, que aconteceu? É um processo de muito longo prazo. Porque muitas vezes a gente conhece pessoas que perderam, por exemplo, era aquela mulher, geralmente, a mulher que cuida do pai. Um pai com Alzheimer, de 10 anos. Uma doença gradativa que demanda muito da pessoa que cuida desse idoso. Esse pai faleceu, esse pai descansou. Só que essa mulher, que movimentou a vida dela inteira para poder tomar conta desse pai, ela já tem 10 anos que isso aconteceu. Ela ainda não conseguiu se reorganizar. Ela ainda chora como se tivesse que dar comida para esse pai, como ela ainda chora rotina como se fosse há 10 dias. Né? As pessoas em Brumadinho agora, elas precisam entender, Síria, várias outras desordens que acontecerão, que a gente sabe a partir das comunidades que estão perto de Valadares, que estão no leito do Rio Doce, por exemplo, pescadores que até hoje não conseguiram trabalhar, não conseguiram. Captação de água, são várias questões. O aumento daquelas doenças que a gente viu ali em volta, febre amarela, dengue, porque se não tem peixe, não tem sapo para poder comer as larvas dos mosquitos que estão ali perto. Nós estamos falando de doenças que vão aumentar mais. Lembre-se, né, há 2 anos atrás, do surto de febre amarela que teve. É claro, não tinha o peixe, não tinha o anfíbio, né, os girinos e as salamandras para poder comer a larva desse mosquito. O mosquito vai aumentar. Esse macaco, ele perdeu o seu referencial. Toda uma cadeia, então ele né? vai se aproximar das áreas, por exemplo, de fazendas ou pequenas comunidades. O macaco tem aquilo ali. Então, Jair, você está querendo dizer, então, que o Brumadinho pode ficar pior? Pode, Síria. Principalmente se não há uma reorganização econômica desse processo. Porque se fecha a mina, acontece como acontece em Mariana, como acontece em Itabira. A cidade fica parada. A cidade fica fantasma. E aí a economia da cidade, que praticamente girava em torno daquilo tudo ali,
para e então, as pessoas sofrem as tudo consequências. isso que nós estamos falando gera processos psicológicos importantes de intervenção nessas comunidades. E afetam as pessoas. Muito, Agora, Jair, eu vou nossa. pedir à produção, né, você combinou com eles, inclusive, uma arte para quem está em casa entender melhor todo esse processo, né, tudo que você está falando para a gente, para eles colocarem aqui na tela, para que você possa explicar melhor, então, para quem está em casa essa questão. Então, a reação da perda, ela vai acontecer dentro dessas 4 partes, que demandam muito, Síria, de energia emocional. Então, lembre-se, todo mundo já passou por isso. Veio a notícia ruim. A notícia veio. Primeiro é choque. Choque. E aí eu me movimento. Eu me movimento para tentar me organizar. E neste momento, em qual fase essas pessoas Eu acho que hoje, agora, as pessoas estão em raiva. E barganha já? A barganha é quando você mais fica demorado. trocando. É uma lógica neurótica onde você troca. Por que aconteceu comigo e não aconteceu com o dono da Vale? Entende? Assim, por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com o acionista da Vale lá na Bolsa de Nova York? Ou seja, são tentativas neuróticas de explicação que, no fundo, Síria, não funcionam com absolutamente nada. É gasto de energia psíquica. Quando a gente fala de negação e de raiva, algumas pessoas que perderam entes queridos estão em processo de negação até hoje. O sujeito não aceita de jeito nenhum que a pessoa perdeu e que a pessoa não vai voltar mais. Principalmente aquelas famílias que ainda não têm notícias dos corpos, né, exatamente, ou dos enlutados. O enlutado há muito tempo, ele nega o tempo inteiro. Eu nego que o meu esposo faleceu, eu nego que o meu pai faleceu. Eu faço esse movimento o tempo inteiro. Esses 4 movimentos, eles demandam muita energia psíquica, mas muita mesmo. Por isso que a gente vai chamar de fases reativas à perda. Agora, na próxima parte, são as fases... Pedi a pessoa para mudar para a gente, já tem outra fase aí também, As fases adaptativas à perda, essas fases adaptativas, elas são, de fato, muito sofridas. Elas são muito sofridas, porque elas vão exigir que as pessoas tenham o mínimo de coerência na hora de buscar uma aceitação e uma reorganização. Porque quando a gente fala de raiva e de barganha, Síria, nessa parte reativa da perda, nós estamos falando de uma energia que é desprendida muito grande, mas o sujeito não sai do lugar. Ter raiva e ficar imaginando que quem tinha que ter morrido era o presidente da Vale, né? Assim, quantas não são as pessoas que pensaram isso? Isso só vai gastar energia psíquica. Principalmente para aquela pessoa que já está deprimida. Aí a situação e ela já não tende tem a muito piorar, o que fazer. né? Exatamente. Daí a necessidade de falarmos das intervenções psicológicas, psicoterapia, meditação. Como é bonito a história que o Léo traz para a gente de um bispo, né? Ir lá, pôr o pé no barro. Eu fico assim... E ajudar aquelas pessoas. Toda vez que eu escuto esses nossos pastores, Padre Antônio Gouveia, que é meu pastor, que celebrou meu casamento, celebrou o batismo do meu filhote, é gente com quem eu estou toda semana, é aquele sujeito, aquele pároco que te acolhe e você abraça e você comunga do projeto intelectual dele. Eu fico muito feliz quando eu consigo, nessa correria da vida, ouvir Dom Valmor aqui, ouvir Dom Valmor na Rádio América, sabe? Ouvir Padre Fernando, 6 horas da manhã na Rádio América. Fico muito feliz de ouvir esses pastores. Mas eu fico muito feliz ainda de ouvir o Léo levar um bispo e pensar que uma família enlutada teve, na celebração desse bispo, um mínimo de humanidade possível em meio a tanta perda. E de palavras que podem confortar. Essa arte que estava sendo colocada, de explicar o processo de depressão, a depressão, Síria, ela é uma forma reativa do corpo, da mente, de fazer as coisas ficarem mais lentas. Só que é preciso seguir. Seguir em frente. Só para finalizar nosso bate-papo, nosso tempo já está esgotando, Jair. É necessário um acompanhamento, essas pessoas procurarem um profissional, um psicólogo para seguir em frente, né? É muito necessário. Mas a gente tem que ter cuidado com o treinamento do psicólogo, o treinamento do terapeuta envolvido nesse processo. Ele tem que estar preparado Não é qualquer um, Síria. É busca por terapia. Essas pessoas precisam ser oferecidas nesse momento. Mas é oferecer com cuidado também. Porque às vezes o sujeito, Síria, eu quebrei meu braço no dia 23 de dezembro. A dor, ela é uma reação muito inteligente, porque é o corpo dizendo assim, não põe a mão, tá doendo muito. Às vezes, o coração também pede isso. E aí a gente tem que respeitar o tempo do outro. A gente tem que respeitar o tempo do outro. É estar lá, é estar à disposição. De quando aquela pessoa se sentir à vontade, fazer psicoterapia, fazer psicologia clínica, é estar à disposição para essa alma, para essa mente do outro.
para que o outro consiga estar ali e dizer, porque Brumadinho vai ter ainda muito desdobramento, Cília, para falar de estresse pós-traumático, ainda tem muita coisa para a gente poder destrinchar a partir de uma tragédia tão grande. E a gente vai conversar mais aqui no programa, com certeza, Jair. Muito obrigada por ter vindo na primeira terça-feira ao vivo de 2019 e até a próxima semana. Um abraço. Olha só, e agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. Voltamos em instantes. É já já.